E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo. Ele perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador, vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhes tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais a mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de lhe o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica atalá de mangas compridas que trazia, e tomando, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-nos aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Meus irmãos, permita-me que rapidamente fazer um resumo do que nós acabamos de ler. Segundo esse texto, José, ele foi enviado por seu pai para verificar como seus irmãos estavam e como estava o rebanho, e eles estavam em Siquém. José encontra seus irmãos em Dotã, mas eles tramam contra ele por causa dos seus sonhos e o jogam em uma cisterna, com a intenção, como nós vimos, de tirar a sua vida. Veja o drama de José. Seus próprios irmãos queriam tirar-lhe a vida. Seus irmãos, movidos por inveja, por ciúmes, por ódio, querem tirar a vida de José. Enquanto ele passa por essa situação de ser lançado numa cisterna, Rúben, um dos irmãos, intercede para que não o matem, sugerindo que o jogasse nessa cisterna, como nós vimos no texto aí, numa cisterna vazia. E o texto também nos mostra que enquanto eles estão comendo, eles avistam uma caravana de ismaelitas e decidem vendê-lo em vez de matá-lo. Judá chega a uma conclusão de que valia mais a pena lucrar com José do que tirar a vida de José. Vira para os seus irmãos e diz: poxa, em vez de a gente vender os nossos irmãos, nosso irmão, vamos, em vez de matá-lo, vamos vendê-lo, vamos ganhar um dinheiro em cima dele, vamos lucrar. Afinal de contas, é o nosso irmão, né? Para que tirar a vida dele? Então, diz o texto bíblico que José, ele é vendido por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Mas ele não é só vendido, ele é levado pelos medianitas para o Egito. E a partir deste dia, irmãos, a vida de José é um drama. Começa aqui o drama da vida de José. José começa a viver na sua vida um pesadelo. Ele obedece ao seu pai, segue a orientação do seu pai. José era um jovem obediente a seu pai,
respeitava o seu pai, era querido, amado pelo seu pai. E ele, em obediência ao pai, procura os seus irmãos, encontra os seus irmãos e passa por esse drama que nós acabamos de ler. E é sobre o drama da vida que eu quero conversar com vocês nesta noite. Como que eu e você devemos enxergar os dramas que vivemos na vida. De uma hora para outra a sua vida pode mudar. Hoje pode estar tudo bem. Daqui a meia hora, daqui a 1 hora, daqui a 2 horas. Talvez amanhã a sua vida pode mudar de uma hora para outra. E você, em vez de viver uma vida tranquila, você começa a viver um drama na sua vida. Como é que você deve encarar essa situação? E aí fica a pergunta, meus irmãos. Onde Deus está nisso tudo? Cadê o Deus a quem José tanto temia? Por que Deus permitiu José passar por toda essa situação? Como talvez hoje existem pessoas que estão aqui vivendo um drama e estão perguntando, onde Deus está? Por que Deus está me permitindo passar por essa situação? Será que Deus não me ama? Será que Deus não se importa comigo? Eu sirvo, eu adoro, eu cultuo a Deus, eu oro, eu jejuo, eu procuro fazer a vontade de Deus. E agora a minha vida virou de uma hora para outra. Cadê Deus, irmãos? Onde Deus está? Quando você começa a viver um drama, eu quero ajudar você por meio desse texto, compreender uma verdade que vai ajudar você a lidar com os dramas que você enfrenta na vida, com outros olhos, com os olhos de Deus. A Bíblia, ela vai ser muito útil para nós nesta noite. Ela vai nos fazer entender que Deus está no controle de tudo quando vivemos um grande drama na vida. Vou repetir para você não esquecer, para você lembrar. Deus está no controle de tudo quando vivemos um grande drama na vida. Eu vou provar isso para vocês com base nesse texto. Minha intenção aqui é provar para vocês por esse texto que Deus está controlando até o drama que nós vivenciamos. Os piores momentos da nossa vida estão no controle de Deus. Nada escapa do controle de Deus. Permita-me então mostrar para vocês aqui porque eu acredito nisso e porque eu entendo isso com base nesse texto. Primeira razão, eu entendo aqui que Deus nos protege em meio à adversidade. Você viu aqui em algum momento o texto falar sobre Deus? Perceberam isso? O texto falou sobre Deus aqui, irmãos? Não. Em nenhum momento você vê José falar sobre Deus. Em nenhum momento a Bíblia fala sobre Deus. Mas Deus está controlando todo esse contexto. Quando você estuda sobre providência divina, você aprende que Deus, Ele criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, governa todas as coisas. Nada foge da soberania de Deus. Ele cria, Ele sustenta e Ele governa todas as coisas. Porque Ele é Deus. Se Ele não controla todas as coisas, então Ele não é Deus. Mas como Ele é Deus, Ele controla. E a Bíblia mostra isso para nós. E você vai ver que até o drama que você passa na sua vida é controlado por Deus. Veja como que Deus protegeu a vida de José em meio a essa adversidade. O texto vai nos mostrar que Deus aqui, Ele levanta uma pessoa para proteger a vida de José. Veja o que diz Gênesis capítulo 37, versículo 21. Gênesis capítulo 37, versículo 21. Note como que Deus, Ele levanta pessoas para nos proteger do mesmo modo como usou uma pessoa para proteger a vida de José. Gente que sabe o que nós estamos vivendo e que age em nosso favor quando sabe que nós vamos enfrentar um grande perigo. Olha o que diz o texto. Mas Rúben, ouvindo isso, ouvindo o quê? Que os irmãos queriam tirar-lhe a vida, queria tirar a vida de José. Quando Rúben escuta isso, olha o que o texto diz. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhes tiremos a vida. Rubens também tinha ciúmes de José, porque a Bíblia diz que todos os irmãos de José tinham inveja e ciúmes dele. Mas nesse dia, nesse momento, Rúben entende que a vida de José não podia ser tirada. E ele procura proteger o seu irmão.
e procura convencer os seus irmãos a não tirar a vida do seu próprio irmão. E Deus, irmãos, levanta pessoas para nos proteger que tentam convencer os nossos inimigos até mudar de ideia. Olha o que o texto diz, versículo 22. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, não ponhais a mão sobre ele. Isto disse para livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Note então que o objetivo aqui de Rúben é mudar a ideia de todos os seus irmãos. Nós não vamos tirar a vida dele. Joga ele aqui nessa cisterna, mas não tire a vida dele. Percebe como é que ele está trabalhando para mudar a cabeça dos seus irmãos? Qual era a intenção dele? Proteger o irmão. Quem é que você acha que levou Rúben a fazer isso? E note que Deus usa pessoas que agem com boa intenção em nosso favor. Veja a última parte do versículo 22. Também lhes disse em Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Repare o propósito. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Então haviam dois propósitos nessa conversa de Rúben com seus irmãos. Primeiro propósito, preservar a vida dele. Segundo propósito, restituir ao seu pai. Deus usou uma pessoa para livrar José da mão dos seus irmãos. Segunda razão que me faz entender que Deus controla todas as coisas e até os dramas da nossa vida. O texto vai nos mostrar, irmãos, que Deus providencia um escape na hora certa. Ele não só usa pessoas para nos livrar do pior, como ele também providencia uma saída, um escape diante do drama que nós vivemos. Veja o texto sagrado, versículo 25. Note como que Deus ele providencia um escape na hora certa que surge inesperadamente. Diz o versículo 25. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram o que, gente? Uma caravana. Caravana de ismaelitas. Vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamos e mirra que levavam para o Egito. Olha a providência divina aí, irmãos. Naquele momento em que os irmãos estavam pensando em tirar a vida de José, surge uma caravana dos midianitas. Quem diria que aquela caravana ia passar exatamente naquela hora, irmãos? José estava à procura dos seus irmãos, foi lá em Siquém e não achou, estava perdido, não sabia onde os irmãos estavam. Uma pessoa mostrou para ele, soube que eles iam lá para Dotã, lá foi ele para Dotã. Irmãos, olha só, chega lá, os irmãos o lançam numa cisterna, ainda estão pensando se vai matar, se não vai matar José. E de repente, nessa hora, irmãos, aparece uma caravana do nada. Do nada, irmãos, passa uma caravana. Os irmãos estão ali comendo, bebendo, tranquilos. Mas nós sabemos que enquanto eles estão comendo e bebendo, a história nos mostra que José estava desesperado naquela cisterna, pensando que iria morrer ali dentro daquela cisterna. Não tinha como ele sair de lá. Não tinha água naquela cisterna. Ele só poderia ser retirado de lá. Ele não tinha condições de sair daquela cisterna. Ele já estava vivendo uma angústia, irmãos. E os irmãos comendo, bebendo, e de repente eles olham, uma caravana. A caravana veio se aproximando, veio chegando. E olha o que acontece. Versículo 26. Note como que Deus, providenciando um escape na hora certa, faz pessoas avaliarem melhor as suas decisões. Então disse Judá a seus irmãos. Irmãos, qual foi a primeira decisão que eles tomaram quando viram José? Vocês se lembram? O que eles tinham decidido? Democraticamente. O que eles queriam fazer? Matar. Passa aquela turma dos medianitas. Olha como é que aquela situação mudou a decisão deles. Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Vamos ler juntos? Seus irmãos concordaram. Pergunta aos irmãos, a decisão mudou? Sim ou não? Mudou por causa do quê? Mudou por causa daquela caravana. Mudou porque os medianitas estavam passando por ali. Você acha, irmãos, que
aqueles medianitas passaram ali por acaso? Logo naquele momento em que José estava vivendo aquele drama? Eu acredito que não. Eu acredito que Deus está no controle da nossa história. Eu acredito que desde o momento em que o pai de José envia o seu filho para procurar os seus outros filhos, ali Deus já estava agindo e controlando a história da vida de José. Talvez ele não sabia, ele veio saber depois. Ele veio ter a certeza depois que tudo aconteceu. Então, amados, veja, Deus ele providencia um escape na hora certa, que surge inesperadamente, que faz as pessoas avaliarem melhor suas decisões e que muda as decisões das pessoas. Todos eles concordaram. Beleza, Judá, não vão matar. Vamos agora vender. E se aquela carruagem não passa ali aquela hora, irmãos? O que é que ia acontecer com José? Nós não sabemos. Mas Deus está controlando tudo. Para terminar, meus irmãos, eu entendo aqui nesse texto que Deus nos dá um livramento que muda a nossa vida, tirando-nos de uma situação angustiante. Veja o que diz o versículo 28, acompanhe comigo na sua Bíblia. E passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Veja, irmãos, os irmãos de José realmente resolvem vender José, tiram José da cisterna e entregam na mão dos medianitas, e estes levam José para o Egito. Este ato dos irmãos de José tirar ele da cisterna, a Bíblia descreve para nós qual era o contexto emocional de José. Eu gostaria que você lesse comigo Gênesis capítulo 42, versículo 21. Gênesis capítulo 42, versículo 21. José, sendo governador do Egito, começa a colocar os seus irmãos numa situação tão complexa que eles começam a achar que aquela pressão, aquele drama que eles estavam vivendo tinha a ver com aquilo que tinha acontecido com José. Se você já leu a história de José, você vai entender o contexto que eu estou falando. E se você quiser entender melhor, leia todo o capítulo 42 para você conhecer mais a fundo esse momento. Mas para a gente aproveitar bem o nosso tempo, deixa eu só ler para você o versículo 21, que é o momento em que um dos irmãos comenta a situação que José viveu naquele momento em que estava na cisterna. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados, no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não lhes acudimos. Por isso nos vem esta o quê? Ansiedade. Um dizia para o outro: sabe por que a gente está vivendo esse drama aqui? Por aquilo que José vivenciou. Veja como é que eles descrevem a situação de José. Diz aqui o texto: vimos a angústia da alma quando nos rogava. José implorava aos seus irmãos para tirá-lo daquela situação. Eles fecharam os ouvidos, tiraram José da cisterna e o venderam. Que frieza, né, irmãos? Que crueldade. E José passando por tudo isso. Mas chega a caravana dos medianitas e José sai daquela cisterna. Percebe? Olha Deus trazendo o livramento que José precisava. Quem está entendendo, diga amém. Deus nos dá um livramento que muda a nossa vida, irmãos, mudando o nosso contexto social. José sai da cisterna, mas quando ele sai da cisterna, ele não sai mais como um homem livre. Ele sai como um escravo. Ele é vendido como um objeto, como um escravo. Vai para o Egito como escravo. Chega no Egito, é novamente vendido como escravo. A vida de José socialmente mudou radicalmente. Deixou de ser um jovem livre, de estar com sua família, de estar com seus pais, com seus irmãos, vivendo a liberdade que ele tinha. De repente a sua vida muda de uma hora para outra. Mas aquele era o livramento que Deus providenciou para ele. Olha o que diz o texto sagrado aí, versículo 28. E passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Agora José é um escravo. Na hora que seus irmãos o vendem por 20 siclos de prata, José agora é escravo. O que você acha melhor? Morrer ou ser escravo? Irmão, entre morrer e ser escravo, melhor ser escravo, não é não? Puxa, pastor, negócio complicado. Eu concordo com você, mas se eu tivesse na pele de José, eu queria muito mais estar vivo sendo escravo que ser morto. Esse foi o livramento que Deus deu a José. Está acompanhando, está entendendo o contexto de José? Beleza. Note agora
como não somente a vida social de José muda, mas também até o contexto geográfico muda. Porque ele sai de Dotã e vai parar num outro país, não mais livre, agora escravo. Deixa a casa dos seus pais, deixa os seus amigos, vai à força para o Egito, contra a sua vontade, mas ele vai. E foi esse o livramento que Deus deu para ele. Olha o que diz o texto. E passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Agora José não está mais com seus pais, nem com seus irmãos. Agora ele foi levado para uma outra nação, para um outro país desconhecido, uma língua que ele não sabia, num contexto totalmente diferente. Ah, pastor, o senhor está de brincadeira comigo? O senhor está querendo me dizer que nisso aqui tudo Deus está no controle? O senhor está querendo me dizer que nesse drama que não acabou aqui, nesse ponto aqui, que Deus está controlando tudo? Sim, com certeza. O texto bíblico, irmãos, nos revela 3 fatos importantes. Primeiro, proteção em meio à adversidade. Nós vimos aqui a intervenção divina nas intenções malignas dos seus irmãos. A ação de Rúben para evitar que seus irmãos matem José demonstra como Deus impede a realização de planos malignos. Seus irmãos queriam matá-lo, mas Deus não quis. Deus foi lá e pum, mudou a ideia deles. Essa mudança de planos é obra de Deus, irmão. Preservação da vida. A vida de José, meus irmãos, é preservada, mostrando como Deus guarda aqueles que ele escolhe. José era o escolhido de Deus. José tinha um plano, Deus tinha um plano na vida de José. Deus guarda a vida de José, protege a vida dele, porque ele era um escolhido de Deus. Segundo fato, direção através das circunstâncias. Olha as situações que José viveu, irmãos. Tudo num dia só. A vida dele muda de uma hora para outra, num dia. Enquanto a nossa vida leva tempo para mudar as coisas, a vida de José mudou assim, pá, de uma hora para outra. Por quê? Porque Deus estava conduzindo a vida de José. Repare o uso da livre vontade humana dentro desse contexto aqui. Os irmãos de José decidem vendê-lo em vez de matá-lo, mostrando como Deus usa as escolhas humanas para cumprir seus propósitos. Antes queriam matá-lo, agora querem vendê-lo. Olha, Deus agindo ali na decisão dos seus irmãos. Condução divina através das circunstâncias. A venda de José aos ismaelitas é um passo crucial no plano de Deus para encaminhá-lo ao Egito, onde ele cumprirá seus propósitos. Percebe? O plano de Deus era lá no Egito. Aqueles medianitas não passaram por acaso. Deus sabe de tudo, irmãos. Você acha que José iria por livre e espontânea vontade para o Egito ficar longe dos pais, dos irmãos? Não. Deus sabe como nos levar para o lugar certo. E às vezes Ele usa exatamente os dramas que passamos na vida para nos levar para onde nós devemos estar. Esse é o nosso Deus. Ele age assim de maneira soberana e sábia. E quem crê nisso, diga aleluia. Terceiro fato importante aqui, irmãos. Cumprimento dos propósitos divinos. Vemos aqui a soberania de Deus nos eventos. A venda de José ao Egito, embora pareça um evento desafortunado, é parte do plano de Deus para cumprir as suas promessas feitas a Abraão. Deus havia dito que o povo ia ficar em torno de 400 anos no Egito, seria oprimido, mas Deus iria libertar o seu povo do Egito. Deus estava querendo cumprir o seu plano na vida do seu povo. Mas como é que o povo de Deus ia parar lá no Egito? Começou com José. Primeiro ele envia José. Depois de José estando lá no Egito, vai toda a família dele para lá e mora lá, porque era plano de Deus. Mas tudo começou com José. Providência além da compreensão humana. Sente o drama, irmão. Os eventos aparentemente negativos acabam sendo instrumentos para o cumprimento das promessas divinas, demonstrando como Deus opera de maneiras que transcendem a compreensão humana. Você não consegue entender, mas como pode isso acontecer? Como que Deus pode agir assim? Não dá para entender não, irmãos, porque transcende o nosso entendimento. Mas Deus está no controle de tudo. Irmãos, Deus, Ele controla a nossa história. Toda a vida de José
Toda a história de José está controlada por Deus. E ele tem essa convicção. Não daria para você entender, tirar todas essas conclusões com base nessa história, se não fosse uma palavra de José para os seus irmãos. Depois de José estar no Egito, e de encontrar com seus irmãos, e depois de revelar que ele é José, que foi vendido para os ismaelitas, José fala algo que faz a gente entender tudo isso aqui que ele passou. Quer ver? Vai lá comigo em Gênesis, no capítulo 45, versículo 5. José se encontra, se não me falha a memória, pela terceira vez com seus irmãos. Ele não aguenta mais esconder quem ele é. Ele começa a chorar descontroladamente, tenta se segurar e aí ele se revela aos seus irmãos. Foi a primeira vez, irmãos, que eu li uma história na Bíblia que me fez chorar. Quando eu estava lendo a história de José e fui seguindo a história desse homem, eu falei, meu Deus do céu, que história linda é essa? De você ver Deus ir escrevendo a história desse homem, controlando tudo que ele viveu, para ele poder chegar e dizer isso aqui para os seus irmãos. Olha o que ele disse aí, irmãos. Vamos ler juntos? Gênesis capítulo 45, versículo 5. Todos estão prontos? Podemos ler? Leiamos. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Quem o enviou, irmãos? Deus. Ora, mas não foram seus irmãos que o venderam? Não, mas foi Deus que enviou. Seus irmãos queriam matá-lo. Se dependesse dos irmãos, eles matavam. Mas Deus foi agindo, usou Rubem. Depois Deus foi agindo novamente com a caravana dos medianitas. Depois Deus vai e usa Judá. Não, em vez de matar, vamos vender. Mas onde Deus queria José? Deus queria José no Egito. Está tudo no controle de Deus. Então, meus irmãos, escute isso. Em meio a um grande drama na vida de José, onde ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, José aqui está reconhecendo que Deus está no controle de todas as coisas. Ele entende, irmãos, que a sua situação difícil foi parte do plano de Deus para preservar a vida da sua família e cumprir os seus propósitos maiores. Ele entendeu isso. Ele poderia chegar movido por ódio, por vingança. O mundo dá muitas voltas. Agora vocês estão nas minhas mãos. Agora a chapa vai esquentar. Foi isso que ele fez? Não. Não, quando você entende que Deus é soberano e que nada acontece por acaso, quando você entende que Deus controla a história, até os males que você sofre, você entende que Deus vai usar tudo isso para o seu bem. Não foi o que a gente cantou aqui? Não cantamos por acaso. Irmãos, Deus é tremendo. Toda a igreja que eu vou pregar, eu não combino com ninguém, mas sempre tem uma ou duas músicas que vai falar exatamente o que eu vou pregar na mensagem. Sabe o que é isso? Deus é onisciente. Deus já vai preparando tudo. Deus já foi falando contigo que tudo coopera para o nosso bem. Deus já está preparando o teu coração, irmão. Essa mensagem, irmãos, nos lembra que mesmo nos momentos mais difíceis, escute isso, e dramáticos de nossas vidas, podemos confiar que Deus está no controle e trabalhando para o nosso bem. O senhor não sabe o que eu estou vivendo, pastor? Realmente, não sei. Mas de uma coisa eu sei, que Deus está no controle. O que fazer, pastor? Confie em Deus. Tenha paciência. Espere o tempo de Deus. Na hora que chegar o tempo de Deus, irmãos, você pode estar numa prisão como José estava. E Deus vai te tirar de lá da prisão. E vai exaltar você e colocar você na posição que Ele quer que você esteja. Mas às vezes você vai ter que ser um escravo, vendido, injustiçado, preso. E viver ali uns 3 anos preso injustamente. Mas na hora certa, Deus tira você de lá. E cumpre o propósito dele. José, ele é um exemplo de paciência, irmãos. E a Bíblia diz que nas tribulações, o que é que nós temos que ser? Pacientes. Se você está vivendo um drama na sua vida, passando por uma tribulação que você jamais imaginava, tenha paciência. Confie em Deus. Creia que a sua vida está no controle de Deus. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel a Deus. Virão tentações, potiferas vão aparecer na tua vida para querer te sediar, te tirar do caminho, mas seja leal ao Senhor, seja temente a Deus, faça as coisas certas, porque até fazendo a coisa certa você pode ser injustiçado, mas faça a coisa certa, na hora certa
Deus muda tudo. Amém, meus irmãos?